A Vanessa perguntou assim, a taxa de administração realmente consome o ganho real de um fundo imobiliário? Bom, tem muita coisa que falam aí, né, Vanessa, sobre fundos imobiliários. Eu vejo que talvez uma das classes de investimentos que mais está sendo criticada, sofrendo aí nos últimos tempos, são os fundos imobiliários. Porque tem muita gente falando mal de fundo imobiliário, né? Dizendo que é a renda fixa com... como é que é? Renda variável com retorno de renda fixa. Outros dizendo que a taxa de administração vai corroer o seu ganho no longo prazo. O que você tem que fazer é aprender a analisar. Então vamos fazer uma análise junto aqui? Eu vou pegar um fundo imobiliário que ele vai ajudar bastante com isso, que é o Capitânia. Tá? Por que eu vou pegar o Capitânia aqui? Porque o Capitânia ele traz alguns dados importantes, né? O Capitânia aqui, ó, o CPTS 11, tá? Ele traz alguns dados no relatório que vai ajudar a gente a analisar essa sua dúvida. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui a taxa de administração, escrituração do Capitânia é 0,1% ao ano, né? E a taxa de gestão é 1,05% ao ano, já tirando o custo de administração e escrituração. Ou seja, vai dar 1,05% ao ano o total ali da taxa de administração. E aqui, o fundo, ele faz esse cálculo para a gente. Veja que ele coloca aqui, ó, uma tabela de sensibilidade, né, no médio prazo aqui, que é o prazo médio da carteira de CRIs desse fundo aqui. Então ele diz o seguinte, que se eu pagar R$ 69,00 em uma cota do Capitânia, vamos até ver quantos que está aqui, CPTS 11. Ó, tá R$ 75,00 agora, R$ 75,00, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, 75. Então tá aqui, ó, mais ou menos nessa faixa. Ele já me diz o quê? Ó, Leandro, se você pagar R$ 75,00 numa cota, você vai estar recebendo IPCA mais 10,68% ao ano. Por quê? Porque a carteira de CRIs do ativo está pagando mais ou menos isso aqui. Beleza? Quanto menos eu pago, maior vai ser o retorno. Né? Se eu pago 69, eu vou receber IPCA mais 11,7. Se eu pago 87, eu vou receber IPCA mais 8,15. E aí o fundo já diz assim, ó, porém, eu cobro uma taxa de administração que é de 1,05%. E aí o que vai sobrar para você é 10,67. Pronto. Então, corrói toda a taxa? Corrói todo o rendimento? Pergunto para você. Tá aqui. Se eu vou investir aqui, ó, eu vou pagar, por exemplo, eles fizeram o fechamento aqui, ó, R$ 78,00. Poxa, quem pagou R$ 78,00, se não existisse taxa de administração, receberia acima da inflação. Olha o que eu estou falando. Qual que é, volta aqui para mim um pouquinho, qual que é o ponto que a maioria dos investidores buscam, inclusive gestores de fundo? No mínimo, bater a inflação. No mínimo, bater a inflação. Eu estou te mostrando aqui um ativo que ele está te garantindo no médio prazo 9,94% acima da inflação. Aqui eu estou falando retorno só em dividendos. Você não focar na variação da cota. Por isso que nós que investimos em fundos imobiliários, depois que você aprende, você para de olhar preço. Quando eu vejo uma pessoa, volta aqui para mim de novo, quando eu vejo uma pessoa olhando só preço do fundo imobiliário, porque eu paguei 100 e a cota caiu para 90. Porque eu paguei 100 e foi para 120, será que eu vendo, Leandro? Cara, você não entendeu o que é fundo imobiliário. Para tudo. Zera a tua carteira fundo imobiliário. Bota esse dinheiro na renda fixa. Ou bota em alguma outra classe que você já entendeu como é que funciona. Estuda e depois, se você entender, volta para fundo imobiliário. Porque se você tá só olhando o preço, compra, fica torcendo para que não caia, fica torcendo para... Você ainda não entendeu o que é fundo imobiliário e como eles funcionam. Porque tá tudo errado, você vai perder dinheiro em algum momento e vai sair dizendo que a culpa é do mercado. Então vamos aqui voltar a estudar mais um pouquinho. Isso aqui eu estou falando só de dividendos. O fundo está te garantindo, pela carteira que ele tem, que você vai receber 9,94% acima da inflação. Então, se no ano a inflação foi de 10%, você vai receber 19,94% de dividendos. Se a inflação foi de 5%, você vai receber 9,94% mais os 5% da inflação. Isso aqui é líquido de inflação. Esse é o retorno. Aí alguém diz assim, mas o problema disso, Leandro, é que a taxa de administração vai ferrar com o meu retorno. Será? O fundo disse, então vamos ter que tirar 1,05. Quanto que sobra para você? 8,89. Tudo bem. Então, você vai receber 8,89% acima da inflação.
Se a inflação for de 10%, você vai receber 18,89%, já descontando a taxa de administração. É claro que isso aqui não é tão preciso assim, porque a carteira do fundo vai girar, vai melhorar, vai piorar, mas isso aqui é uma base para eu entender o tamanho do retorno que eu vou ter em um fundo imobiliário nesses patamares de preços que eu pego no longo prazo. Então, eu deixo para você responder. Para mim, responde aqui nos comentários. A taxa de administração ferra com o rendimento dos fundos imobiliários? Ou só afeta um pouquinho ali, como a gente pode ver aqui? Estude e pare de ficar ouvindo as lorotas aí que falam aos montes na internet. Quando a gente estuda é a melhor coisa.